Olá, como vai? DG ABC TV no ar com Juliana Bontorim Convida. Aqui a gente direto nesse bate-papo delicioso que a cada dia eu me apaixono mais. E na oportunidade de hoje nós vamos falar de alguns assuntos, conhecer um pouquinho mais o Instituto também, que eu tenho muito carinho por eles, mas também nós vamos falar de sustentabilidade. Fundamental esse assunto. Já era fundamental, hoje, olha, é essencial, eu diria, tá bom? E na presença aqui uma pessoa que é expert para falar sobre isso, que é Thaisa Damo. Ela é fundadora e diretora executiva do Instituto Ensina. Muito obrigada pela presença. Ai, Ju, eu que agradeço mais uma vez uma oportunidade para eu estar aqui conversando e de novo aqui, né, no Diário do Grande ABC. Já encontrei com vocês no Juliana Convida em outros momentos e fico muito feliz. Você que acompanha o Instituto Ensina desde a fundação, então acho que a gente tem muito para compartilhar e multiplicar. Obrigada. Eu que agradeço. A Thais, eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que ela desempenha, enquanto benemérita mesmo de fazer várias atividades beneficentes ligadas à sociedade e tudo mais. E depois veio a montagem do Instituto Ensina, que eu tive a honra de participar do lançamento oficial num evento maravilhoso. Conto com uma volta de grandes eventos que a gente tem aqui, ainda mais agora com a coluna social aos domingos no Diário do Grande ABC, que tão emocionada fico por falar como. E você, nesse trabalho do Instituto Ensina, eu quero que o pessoal conheça um pouco mais antes da gente entrar na questão de sustentabilidade. A Thaisa, quando vem com o Instituto Ensina, qual o principal enfoque que você traz, Thaisa? Hoje a gente pode pensar assim, ó, a nossa missão, a missão do Instituto Ensina é contribuir, né, para que os direitos sejam assegurados. Então, direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao esporte, os nossos direitos como cidadão, como cidadã. E a nossa linha estratégica para contribuir que esses direitos sejam assegurados é fortalecer as outras organizações da sociedade civil. Então vamos lá, o Instituto Ensina é uma ONG, então a gente pode dizer o seguinte, Ju, o Instituto Ensina é uma ONG que fortalece outras ONGs, que contribui com outras ONGs para que elas promovam, para que elas multipliquem os direitos sociais na comunidade. E como é esse fortalecimento? É através de treinamentos, de cursos, de assessoramento. Então, a grosso modo, em resumo, Claro. é isso que a gente atua, assim que a gente atua. O Instituto Ensina, ele é amplo, não é só de Mauá, vocês têm sede lá, mas vocês atuam no total. Isso, quando a gente compartilha cursos, nossos cursos sempre Tá. gratuitos, é para agora ainda nesse processo online, fica Sim. muito mais fácil a gente atingir outras cidades, outros estados até. Claro. Mas a gente está com sede em Mauá. A diferença é que em Mauá a gente tem um projeto que a gente chama de Rede Ensina, que é esse encontro mais individual com cada organização. Tá? Mas assim, dúvidas, compartilhar conhecimento, os nossos treinamentos é para todas as organizações de São Paulo, aqui do Grande ABC. E quando o Instituto Ensina surgiu, uma das conversas que nós tivemos foi exatamente para trazer à luz a questão do conhecimento mesmo, de como formatar isso, de como trazer isso para o dia a dia das ONGs. Porque às vezes se forma uma ONG, mas ela não tem toda aquela informação que ela precisa para se manter, para trazer novos investidores, para ter todos a documentação certinha. Esse planejamento ele é essencial para as ONGs, não é mesmo, Thaisa? Hoje a gente tem que pensar o seguinte, sabe? Sendo uma organização da sociedade civil, sendo uma organização do terceiro setor, ser uma organização do terceiro setor também é ser uma empresa. Né? Então ela tem que ser pensada e administrada com esse olhar de gestão. Né? Então, quando a gente tem uma gestão eficiente, a gente vai atingir um resultado melhor. Então, se é venda de produto, a gente vai vender melhor. E o nosso caso é impactar a sociedade, é promover e exercer projetos sociais que impactam o maior número de pessoas ou que tenham um resultado eficiente, efetivo mesmo na comunidade. Então, terceiro setor também é isso. Claro. Então, a gente contribui para essa gestão. Certo. Ou seja, vamos assim, trazer exemplos. Então, cursos de elaboração de projetos, cursos de captação de recursos. Hoje fizemos uma oficina com as organizações, por exemplo, de plano de mobilização e captação de recursos, plano de comunicação, cursos estratégicos para os educadores que estão lá na ponta. Então, cursos de contação de histórias, por exemplo. A gente também tem esse olhar respeitoso com as organizações e com os profissionais do terceiro setor. Claro. Então, a gente tem cursos como se fosse cuidando de quem cuida, sabe? Então, fortalecer aqueles profissionais que estão ali de frente com as famílias e encontram, às vezes, situações de vulnerabilidade. Então, fortalecê-los para que eles continuem ali promovendo e ampliando seus projetos. Então, é fortalecer a gestão. Vamos dizer, é aprimoramento profissional, é capacitação. Então, é fortalecer a gestão para que o trabalho seja mais
efetivo mesmo, né? Perfeito. A gente vai voltar até ao finalzinho aqui para falar um pouquinho do Instituto Ensina, como você pode também participar, como pode indicar para outras pessoas, mas um assunto que eu queria entrar com você, até por questão de expert mesmo, porque é uma formação, né, que existe no seu universo, que é a questão de sustentabilidade. Hoje, mais do que nunca, se fala dessa questão, do quanto ela deve ser vivida, vivenciada pelas empresas, vivenciada no nosso dia a dia, mas muito é falado e não é muito executado. Na sua visão de sustentabilidade, ainda mais hoje, como ela deve ser empregada no dia a dia? Eu acho que talvez, Ju, antes até de responder a sua pergunta, a gente pode fazer um raciocínio aqui do que é sustentabilidade. Porque eu acredito, né, que a maioria das pessoas, quando escuta a palavra sustentabilidade, talvez o pensamento se remete apenas para as questões ambientais. Sim. Né? Então, mas hoje, através de uma grande evolução teórica e dos estudiosos de muitos movimentos e movimentos internacionais, quando a gente fala em sustentabilidade, Ju, a gente está pensando na parte ambiental, sim, mas a gente também pensa na parte econômica e também pensa na parte social. Então, a gente tem que ter esse tripé. Então, a gente olha responsabilidade, vamos botar a palavra responsabilidade. Então, a gente olha responsabilidade ambiental, responsabilidade econômica, de governança e responsabilidade social. Tá. Então, é isso que a gente está falando quando fala de sustentabilidade. E isso, sustentabilidade, é para todo mundo. Tá? Então, é para a organização do terceiro setor, eu pensar sustentável, organização do terceiro setor, empresas que têm fins econômicos, fins lucrativos, o poder público, eu, pessoa física, eu, individual. Então, eu tenho que pensar no meu desempenho econômico para as minhas atividades do dia a dia, eu, pessoa física, mas eu também tenho que me preocupar com o meio ambiente e também tenho que me preocupar com a responsabilidade social, com Sim. o meio que eu estou vivendo, com a minha responsabilidade Isso é a como pessoa cidadão. ser um sustentável mesmo, né? Ser um... E principalmente, Ju, pensar o seguinte, que é talvez a frase que mobilizou e incorporou a palavra sustentabilidade no mundo. É eu me preocupar e utilizar os recursos hoje, utilizar o que o mundo me oferece hoje, sem comprometer as gerações futuras. Sim. Então, eu tenho que ter essas atitudes, né, para um futuro dos jovens, dos nossos filhos, dos nossos crianças, também elas consigam ter melhor e o mesmo que a gente teve. Então, isso é ser sustentável. Ótimo. Tá? Mas a gente tem que... aí a gente analisa. Então, como é ser sustentável na minha casa? Como é ser sustentável na minha empresa? Como é ser sustentável na minha organização, no caso, o terceiro setor onde eu trabalho? Né? E aí, para isso, a gente tem indicadores, a gente tem um planejamento, a gente tem uma análise, né, de vulnerabilidades, eu tenho uma matriz de maturidade para eu identificar aonde eu estou sendo sustentável ou não. Entendi. Dentro da minha empresa, por Entendi. exemplo, né? E o Instituto Ensina, ele contribui com o quê? Então, a gente tem isso, todo esse estudo e esse trabalho para as organizações do terceiro setor, obviamente. Sim. Mas a gente também tem esse trabalho com as empresas privadas, Muito de fazer interessante. esse trabalho de análise de maturidade. Tá. Então, a gente descobre a maturidade, o quanto que essa organização está sustentável, ou seja, o quanto que ela está madura na parte de responsabilidade social, na parte de responsabilidade ambiental, de governança, e contribui com isso para desenvolver estratégias e por aí vai. Só para ratificar, então a gente fala que vocês acabam já colocando esse dia a dia sustentável, de tudo que você fez da explanação de sustentabilidade, para o terceiro setor, principal objetivo, óbvio, do Instituto Ensina. Porém, o Instituto Ensina também, ele vem com uma ramificação aqui, que ele presta esse serviço para empresas. Quando você fala de empresas, você traz essa realidade de fazer realmente um estudo daquela empresa para ver como ela está no mercado, e aí você entende isso e pode apontar aquilo que precisa ser sanado, por exemplo, é isso mesmo? Basicamente, a gente tem essa análise de maturidade, aí eu falo, olha, não está maduro as questões ambientais, não está maduro as questões de relacionamento com a comunidade. Entendi. Não está maduro o seu relacionamento com seus colaboradores internos, com seus stakeholders Entendi. internos, com a comunidade ao redor. Não está maduro as questões de governança. E aí, Ju, a gente, né, obviamente, não é só o Instituto Ensina, o Instituto Ensina com a sua equipe de colaborador, tendo isso, tem as ferramentas necessárias para
sanar ou contribuir que aquela maturidade ou que aquela vulnerabilidade seja Porque aperfeiçoada, melhorada. vocês acabam apresentando os pontos a serem melhorados, mas vocês também falam como? A gente chega nesse ponto? Sim, a gente pode construir junto o planejamento para Claro, atingir esse ponto. A gente tem os maravilhoso. indicadores, né? Claro, Até quando a gente fala, nossa, quais são os indicadores? Então a gente consegue observar, identificar e maravilhoso. trabalhar para que essa meta, esse objetivo dentro Sim. dessa maturidade seja alcançada. Maravilha. Dentro desse ecossistema, Ju, talvez, acho que o pessoal quando a gente está falando de empresas, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, mas dentro disso, esse ecossistema comporta palavras como responsabilidade social, Tá. responsabilidade ambiental, política de qualidade, ISD, que está se falando muito, Tanto. ou o ESG. Dentro desse ecossistema, tem essas palavrinhas que às vezes as pessoas têm mais familiaridade Claro. ou não. Mas o importante é a gente assumir o nosso compromisso e entender o quanto que eu posso gerenciar o meu impacto, quanto que eu gerencio o impacto da minha atuação, Tá. né? Agora a gente está olhando para a empresa, por exemplo, eu gerencio o impacto da minha atuação, eu gerencio os meus riscos ambientais, riscos de governança, risco com os meus colaboradores. É uma empresa que consegue olhar 360 Muito legal. para a sua atuação e está nas mãos ali, Muito né? legal. Consegue controlar esses indicadores. Sim. Thais, a gente ainda vai ter muitas conversas pela frente, porque o que eu Sim. quero que a gente se comprometa aqui é trazer essa realidade Sim, ambiental, sim. principalmente, é óbvio. Quando a gente fala de ambiental, a gente fala ambiente, a gente fala de social, fala de tudo, que é isso que ela aporta aqui, né, na conversa dela, porque realmente é um assunto muito amplo e que a gente vai falar de pequenas atividades, grandes impactos, pequenos impactos, para que a gente possa trazer essa realidade para todo mundo. Hoje foi realmente para a gente relembrar um pouco sobre o Instituto Ensina, tê-la presente aqui, porque traz uma questão muito forte, isso é muito legal da gente trazer, e que vocês que tenham dúvidas sobre sustentabilidade, sobre como atuar e tudo mais, busquem o Instituto Ensina como uma fonte realmente, porque eles têm pessoas muito capazes que trazem isso à nossa luz. Para integrar o Instituto Ensina enquanto, né, participante mesmo, uma ONG, como que faz? Só procurar a gente, Tá. né? Então, as organizações da sociedade civil podem procurar o Instituto Ensina, tem o site, né, institutoensina.org.br. Nesse momento, eu não sei exatamente quando o programa vai para o ar, mas o site está sendo reformulado. Tá. Então, se ele não tiver ativo agora, daqui a pouco com certeza vai estar. As redes sociais super ativas? Mas as redes sociais super ativas. Então, para as organizações da sociedade civil, a gente está sempre colocando o cronograma de cursos, de treinamento. Agora, quer conversar, tirar dúvidas mais específicas, por exemplo, uma empresa, também nos procure que a gente vai estar contribuindo o máximo que puder, com E você certeza. também já fez o lançamento do podcast Ensina? Vamos fazer agora, no Instituto Ensina a gente tem o EnsinaCast, Tá. que é um podcast para compartilhar conhecimentos de cidadania, né? Mas aí agora ele vai ter um braço especial que é o EnsinaCast Sustentabilidade. Legal. Que sou eu, né, que falo sobre responsabilidade social principalmente, e também a Priscila, que é especialista na parte ambiental. E a ideia é a gente trazer essas informações de sustentabilidade, mas trazer exemplos, trazer a nossa experiência nas empresas, o que deu certo, o que deu Muito errado, legal. e exemplos práticos, né? Porque a gente falou aqui, Ju, só uma Não, pinceladinha, imagina. mas Imagina. tem tanta coisinha, então Exatamente. o EnsinaCast vai contribuir com isso. Exatamente. A gente sempre conversa muito desse assunto e é muito gratificante receber e poder trazer para vocês também sobre isso, porque é um assunto que é tão verdadeiro, tão atual, mas as pessoas precisam praticar isso no dia a dia. Eu falo que precisa ser diário. Sempre vou bater essa tecla porque a gente precisa trazer. E o Grande ABC tem uma grande contribuição para isso também. Thais Adamo, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, vamos combinar vários bate-papos. Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. E conte comigo, viu? Se tiver dúvidas, quer falar sobre isso, me chama que a gente vem aqui bater um papo. Já mando um abração para todos do Instituto Ensina e para todos que fazem parte também. Logo, logo a gente vai estar por aí conversando um pouco sobre comunicação, que eu amo de paixão. Verdade. E para você de casa, muito obrigada por estar conosco, internauta. Compartilhem esse vídeo. Isso é feito por nós, para vocês e por vocês, acima de tudo. Esteja conosco na rede social, esteja conosco nas colunas sociais também, porque é isso que nós queremos, ter essa conexão sempre unidos. Obrigada e até mais. Nossa, que rapidinho.